Fala pessoal, vamos lá para a nossa aula de tributos na contabilidade introdutória. Só lembrando para quem porventura estiver vendo essa aula, é contabilidade introdutória, não é contabilidade tributária, né? Então, nós vamos apresentar apenas conceitos simples com relação a cada tributo, como que nós fazemos a contabilização deles, e fica por aí. Não vamos entrar em detalhes, entende? Nada mais, tipo, exaurindo o tema, assim, vai ser, porventura, se no futuro tiver um curso sobre contabilidade tributária, daí eu vou trazer vídeos mais completos. Então, os nossos principais tributos: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IRPJ e CSL. Esse daqui é uma aula introdutória, depois vai ter específica de cada um, né? É só para, de certa forma, apresentar de uma maneira geral os tributos principais que incidem na atividade empresarial. Base de cálculo. Nós temos duas bases de cálculo principais, né? Na verdade são três, mas agora para efeito desses impostos são duas. A receita bruta, que nela incide os tributos sobre a venda, sabe lá a nossa receita bruta. O lucro, lembra aquele lucro que nós tínhamos, que até esse momento nós chamávamos apenas de lucro líquido, né? Não, aquele não é o lucro líquido, é o lucro antes dos impostos, né? Porque após aquele lucro líquido que nós obtínhamos tirando a receita, deduzindo custo e despesa, nós tínhamos o lucro líquido? Não. Aquele lucro se chama lucro antes dos impostos. Depois ainda vai ter a incidência de dois tributos, que é o IRPJ e a CSL, e só depois aí nós teremos o lucro líquido, né? Eu tinha falado três bases. Qual que é a outra base? A outra base famosa que nós temos é a folha de pagamento, que é a base salarial de todos os funcionários, que vocês podem ver lá no nosso curso de folha de pagamento, tá? Então, três são as principais bases: receita bruta, o lucro e a folha de pagamento. Só que por ocasião agora nós vamos falar só dessas duas: receita bruta e o lucro, né? E quais são os tributos principais? Nós temos federais, pessoal, que vai para o governo federal. IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Toda vez que tiver circulação desses produtos, vai ter incidência do IPI, né? O IPI ele também tem uma tabela, digamos, com várias alíquotas, você tem que identificar qual é o seu produto e por aí vai. PIS/PASEP, que é o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público. São duas contribuições, o PIS e o PASEP. O PIS é para as empresas normais, né, empresa privada. PASEP é órgãos públicos, né? Então, no futuro, quando eu falar só PIS, entenda também o PASEP, que a alíquota é a mesma. Só que, no geral, como nós atendemos mais a iniciativa privada, só incide o PIS, né? Tem a COFINS também, que é parecida com o de cima, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Tanto o PIS e a COFINS são para manutenção da Seguridade Social, né? Elas são contribuições, então elas têm uma arrecadação direta para isso, é destinado. O imposto, quando ele é arrecadado, o órgão que o arrecadou, por exemplo, o governo federal, ele pode usar para qualquer coisa. Pode construir estádio, pode construir ponte, pode construir hospital, né? Já a contribuição não, ela tem uma destinação específica. O PIS e a COFINS vai direto para a Seguridade Social. Então vai para Previdência, vai para hospital, vai para essas coisas, entendeu? Vamos lá. Estadual, ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Não é só sobre isso, ele também incide sobre transporte intermunicipal, né? Os serviços, por exemplo, vocês vão ver depois. Vamos adiantar já aqui, depois eu volto no ICMS. Municipal tem o ISS, que é Imposto sobre Serviços. Opa, o ICMS é serviço e o ISS serviço? Pois é. Existem serviços que saem do município, como o transporte intermunicipal. Sai um ônibus de um município e vai para outro. Então, para não ficar aquela discussão de qual município, é do Estado. O Estado recolhe ICMS. Se for só no município, é o município que recolhe, né? Então, voltando no estadual, o ICMS, tal como o IPI, incide sobre a circulação de mercadorias, né? Tem também uma tabela, várias alíquotas, né? Alíquotas menores, maiores, por aí vai, tá? Dependendo da sua essencialidade, né? Produtos que têm, por exemplo, alimentação, geralmente a alíquota é menor. Aqueles que, por exemplo, cigarro, bebida, a alíquota é maior, tal como o IPI também é assim, né? Municipal e ISS. Nós temos também agora os tributos sobre o lucro. Os anteriores eram sobre a receita e sobre o lucro. Sobre o lucro, eles são federais, né? Tem o IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né? 15% sobre o lucro. Tem o adicional ao IRPJ, que é um plus que você paga. Se porventura você no mês teve um lucro maior do que 20 mil, sobre aquele valor que supera o 20 mil, ele vai incidir um adicional de 10%. Então se chama adicional ao imposto de renda. E tem também a contribuição social sobre o lucro líquido,
que também é uma contribuição social. O IRPJ e o adicional, por serem impostos, eles não têm uma destinação específica. Existe uma participação, inclusive, que é remetida aos estados e municípios, entende? Ele é repartido. Já a contribuição social, não, ele não é repartido e ele vai direto para o governo federal e tem contribuição social para manter a Seguridade Social. Então vai direto para a Seguridade Social, não pode usar para fazer estádio, por exemplo. Tá bom? E como que ele fica no nosso DRE? Receita bruta, sobre a receita bruta logo abaixo tem devoluções e abatimentos, esse é um DRE bem simples, né? Os tributos sobre a receita, eles incidem, eles ficam localizados ali, ó. Vai ter o ICMS, o IPI, PIS, COFINS e o ISS. A partir daí teremos a receita líquida, né? Líquida do quê? Dos impostos, das devoluções dos abatimentos. Da receita líquida nós tiramos os custos e na sequência nós temos o lucro bruto, só memorizando. Abaixo nós temos as despesas, temos também aquela linha de receitas e despesas não operacionais. E daí temos, antigamente nós tínhamos o lucro líquido nas nossas aulas de contabilidade introdutória, agora já não é mais isso, supera essa fase. Esse lucro que vai ter logo após a dedução das despesas, nós temos o lucro antes dos impostos, porque na sequência ainda vem o IRPJ, SSL, para só no final chegarmos ao lucro líquido. Legal? Fechou então a nossa aula introdutória de tributos. Fechou, pessoal? Até a próxima.